Abertura. Minha gente, meu boa tarde para todos. Hoje, 12 de outubro de 2009, terça-feira, o verbete é o 1353, 4 páginas, 46 logias e 6 máximas, tá certo? Agora, o tema é anticonscienciologista. Isso é dentro da conviviologia. O anticonscienciologista é a consciência, consci ou consciex, posicionada convictamente contra o corpus de princípios libertários da conscienciologia ou dos conscienciólogos e conscienciólogas. Agora, os temas controvertíveis da conscienciologia. O paradigma conscienciológico, as verpons, as neoverpons, a reação ao corpus conscienciológico não promotor de comodidades, a postergação das crises de crescimento, a visão romanceada da vida, a visão materialista da vida, a defesa dos vícios autocorruptores, o jornalismo marrom, a enganologia da ciência convencional, descartar as pesquisas e autopesquisas prioritárias dos próprios cientistas, a compreensão dos conscienciólogos quanto aos anticonscienciologistas, o orgulho ultrajado do cientista eletronótico diante das para-realidades das quais é jejuno. Quer dizer, não tem experiência, inexperiente, não vivenciou. A difícil admissão da insuficiência do saber acumulado para a compreensão da própria consciência. A reação patológica diante da pressão das ideias inatas do mili dissidente ideológico. Na argumentologia nós temos a caracterologia com 3 categorias básicas de personalidade ou consciências anticonscienciologistas. As baratosféricas, as materiológicas e as hedonistas. Vocês estão vendo que aqui nós estamos analisando hoje o outro lado do rio, né? Situação mais brava. Agora, o surgimento dos autos anticonscienciologistas ocorre porque todo corpo de ideias avançadas e renovadoras sempre evolui se insurgindo contra os bolsões conservantistas obsoletos. Todo mundo aí que lê um pouco aí do processo da historiografia sabe disso. Como encara você os anticonscienciologistas? Você emprega perante tais personalidades a compreensão da fraternidade racional? Olha o que eu estou falando. Fraternidade racional. Nós temos que entender o povo que não nos entende. Eles não são obrigados a nos entender. Eles não sabem aquilo que a gente sabe. Outra coisa, com isso nós não estamos nos colocando superiores a eles, mas em matéria de responsabilidade. A nossa responsabilidade é maior do que a deles. Vocês fizeram curso intermissivo, então a gente pode falar uma verdade na sua cara. Você vai entender. Agora, eles não, tem que ir com calma. Se eles não fizeram, o que há? Primeira coisa, entender isso, essa condição, senão não dá certo. Agora, aqui nós temos aqui uma pergunta. Quando uma dupla evolutiva incomoda um grupo e é atacada, qual o melhor procedimento a ser tomado? Primeiro é ver se vale a pena responder ou não. Se é uma polêmica útil, vamos para a luta. Agora, se não é, se são os cachorros que estão ladrando quando a caravana está passando, o negócio é a caravana passar e esquecer o latido dos cachorros. Agora, se tem substância, se você vê que tem chance de tares, de esclarecimento, vale a pena polemizar, vale a pena enfrentar, vale a pena encarar. Isso aí faz parte. Agora, parece que vão trazer aí um desses nossos amigos, que são assim, ele está dentro do serviço e está contra. Então, começou a escrever uma coisa, escreveram aí, fizeram aí uma resposta. Mas agora ele falou que ele vem aqui. Até agora, durante 2 ou 3 vezes, ele falou que ia enfrentar uma cariação, ou seja, a refutação do grupo, e ele não apareceu. Agora parece que ele vem em janeiro. Então eles vão estudar, porque já tem um artigo pronto para escrever, já está tudo escrito contra ele, mostrando as bobagens dele. Agora veja,
ele funciona como se fosse um jornalista marrom dentro do nosso trabalho. Ele mesmo, dentro de casa. Então, veja, ter um assediador dentro de casa é muito mais fácil de lidar do que um assediador lá fora. Enfim, aquele negócio do coelho que está comendo o jardim, ficou preso, se prendeu, se fechou o jardim, é mais fácil de segurar o coelho. Entende o que eu quero dizer? Então, esse aí é um caso para ser estudado. É um meninão que quer aparecer, já faz alguns anos, se dá um jeito nele, né? Então, eles agora chegou num nível de saturação. Então, eles estão resolvendo o negócio, já vai sair uma resposta aí contra ele. Agora parece que ele falou que vem aí para topar uma parada. Essa cariação é bom vocês aparecerem na refutação, perguntar para ele, tudo nos moldes de alta civilização, entende? Tudo com muita cortesia técnica dentro da fraternidade mental somática, tá certo? Eu tenho muita dificuldade de me colocar em meu relacionamento devido à inflexibilidade de meu marido. Na maior parte das vezes sou eu quem cedo porque sobre meus interesses. A vontade dele é a que prevalece. Como posso melhorar minha postura em nosso cotidiano? A primeira coisa é a seguinte: comece a ter mais maturidade do que ele. Mostre os fatos na cara dele. Contra discernimento baseado em fatos, não existe machismo que resista. Todos os machismos somem. Eles desaparecem na diurese da situação. Não tem jeito de ficar. Então a primeira coisa é a seguinte: olha bem os fatos e mostra através de exemplo. Não diretamente dele, mas para outros. Os seus argumentos baseados em fatos com exemplos patentes, assim, irretorquíveis. Quer dizer, não tem jeito de responder, uma coisa definitiva. Aí você vai encantuá-lo do ponto de vista do mental soma, da lógica, da racionalidade. E ele vai ter que engolir a pílula amarga da realidade, da verdade. A maioria disso, os machistas não gostam, eles são autocratas, são totalitaristas. Gosta de dominar o processo da mulher e gosta de ganhar sempre. Na hora que você ganhar alguma coisa, ou pelo menos que dê um impacto nele a respeito da sua maturidade de abordagem do fato, você diz para ele: olha, todo primeiro abalo é normal. Você está começando agora a pensar mais. Precisa de mais reflexão. Você está muito a priorista. Já tem muita preconcepção da qual você não sai. Isso é conservadorismo, não é o ideal. Então, um caso desse é que a gente precisa ver. Agora, outra coisa, não fique brigando por picuinhas. Não discuta nem cria querelas por bobaginha. Apenas aponte com lucidez os fatos que acontecem. Contra fato, ninguém pode brigar, nem os machões. Lembre-se disso. Agora, ó, se ele for agressivo, se ele já tirou sangue alguma vez, então o melhor é você chamar a polícia. Estou falando o que é. Quem é que falou aí? Professor, sim. eu queria entender melhor a importância da dupla. Da dupla? A importância da dupla evolutiva é o seguinte: existe um processo aqui, ó, que nós chamamos até sinergismologia. Olha lá, sinergismologia. O sinergismo, autovivência parafenomênica, autoconvicção além das experiências alheias. E por aí vai. Sinergismo. Sinergia é o seguinte: é quando você junta 1 mais 1 e não é 2. É 2,5 ou 3. Porque uma coisa, um elemento, um item, potencializa o outro. Então, por exemplo, na dupla evolutiva, essa potencialização é de energia. E isso ajuda a evolução. Por isso que a gente chama dupla evolutiva. Então, por exemplo, você trabalhar, fazer as coisas sozinho, você tem X de resultado. Você fazer com auxílio de outra pessoa, que você tem afinidade, você tem X mais Y. Aumenta a sua potência. Entendeu o que quer dizer? Então, a dupla evolutiva foi feita para um ajudar o outro a evoluir. Entende? Se há querela, se há briga, o melhor é o divórcio.
Outra coisa, se há um ataque físico de agressividade e violência, deve separar na hora, não deve ficar junto. Isso aí, um dia pode acontecer um assassinato. Fica pior do que está ali. Então, antes que aconteça o pior, vamos melhorar a situação, cair fora, dar um jeito. Entende? Dupla evolutiva foi feita para ajudar um e outro reciprocamente, mutuamente a evoluir. Se um está prejudicando o outro a caminhar, para isso é que tem que ir embora. Não deve ficar perto. Entendeu aí? Estou te dando, em geral, a situação. Agora me conta, você viu o livro, o Manual da Dupla Evolutiva? Ainda não, então pera. Depois você tem que pegar lá. Vai lá embaixo que eu te arranjo um lá para você aproveitar esses dias e ver. Agora, gente, falando no dia de hoje, eu queria dizer aqui um negócio que eu ainda não fiz verbete, mas estava até pensando se vocês acham aí essas minhas, as gênias aqui que superintendem o meu trabalho físico, né? Que é análise cognopolitana, baseada aqui no programa nosso. Então, por exemplo, aqui existe a cognópsis central, eu sei a ECA. Existe a fortaleza cognópsis, que é a CIAJUC, o AVA, OIC, que é a cognópsis encapsulada, defendida com praça forte, etc. Tal. Nós temos até serpentina e outras coisas mais, né? Concertina. Agora aqui, é a concertina do carnaval. Entende? Agora aqui, outra coisa, existe a para-realidade cognópolis, ou cognopolitana, né? Que é a CCCE, a interlude, a multidimensionalidade, entende? A forma cognopolitana. Nós estamos caminhando aqui com isso. Outra coisa, aqui existe a união cognópolis, ou seja, a união cognopolitana, por exemplo, a Unicim, a reunião de todo mundo aí para examinar e tal. Outra coisa, existe a pancognópsis, que são as ICs, mais as ECs, mais o discernimento, mais a vila consciência, mais os condomínios. Pancognópsis. Existe o oásis cognópsis, que é a zona de conforto das crises de crescimento, os jardins, os pomares, etc. Atualmente, amoras. Né? E existe o balneário cognópsis, que esse eu já venho falando há muitos anos, né? Que é o acolhimento, a recepção, o világio, os eventos, os processos nossos, dos cursos que tem. Vocês estão entendendo? Isso tudo é para mostrar a análise da cognópsis, a análise cognopolitana. Você acha que é bom colocar? Você acha que vale? Para a gente mostrar o que é, porque eu vi falando em cognópsis, o povo começou a achar ruim aí fora, né? Então agora nós vamos dar mais detalhes para colocar os pingos nos is e fazer uma dissecção do assunto, com mais critério, mais lógica e baseado nos fatos. Agora aqui são 7 itens básicos para fazer a argumentação. Ok? Valdo, posso fazer a pergunta nesse sentido? Manda. A questão do bairro Cognópolis hoje, ele estaria dentro dessa Pancognópolis? Como é que você define a Cognópolis em si aqui? Vamos dizer, Essa Cognópolis é a mais antiga e a primeira que apareceu. Então, ela é a pioneira, ela tem que dar exemplo para o resto. Nós temos que aperfeiçoá-la de tal maneira que ela sirva de exemplo para quem está criando. Por exemplo, a Cognópolis do Espírito Santo está aumentando cada vez mais. Eles estão ampliando muito. Hoje eu conversei com o nosso chefe lá, os Lickman, o casal Lickman, você está entendendo? Eles estão expandindo a situação, eles vão longe com aquilo. E lá no Espírito Santo, com o ambiente que tem, o material que tem, é que a Cognópolis vai longe. A outra Cognópolis é a do Wagner e da Nancy. Eles estão fazendo muita força lá com o assunto. Eu mesmo pedi para eles agora lá da Aracê, para entrosar agora com o Wagner, ver o que eles podem fazer. Porque eles agora ajudaram a participar da OIC. Agora eu falei assim, vocês participaram da OIC, agora vocês vão participar da IAC. Dá um jeito para entrar nessa. Tudo isso é entrosamento, que eu acho que vai ser bom, inclusive com o processo da Unicim. Agora, essas Cognópolis, nós estamos lançando a moda. Quer dizer, dessa vez eu não fiz um bairro igual Uberaba para ficar só aquilo. Nós agora estamos criando um bairro para criar outros bairros. O lá, por exemplo, de Portugal é um senhor bairro. A situação que do Wagner lá, do Alentejo. Aí lá é fora de série, o negócio é muito... Entende? Então, só esses 3 já é um negócio sério.
Agora, por exemplo, talvez um dia Saquarema, com todo o laboratório da paz, aquelas coisas, vão chegar numa Cognópolis maior. Entende? Afrontar o Rio. Porque o Rio precisa disso. Mesmo assim, tendo Olimpíada, FIFA e etc. Tal, né? É preciso. O Rio precisa de muita assistência. Então, a Cognópolis lá seria ideal. Né? Vale a pena. Agora, nós temos que falar nesse processo para melhorar as nossas mentalidades, do ponto de vista político, sociológico, entende? E de conviviologia, né? De convivência. Essas coisas nós precisamos de abrir o jogo. Porque nós não podemos deixar acontecer mais guerras enormes e outras coisas aqui embaixo. A gente tem que começar a falar nessas coisas para ver se esclarece mais, para fazer a profilaxia. É o caminho. Lembrando uma coisa agora, que eles fizeram comparação nessas revistas esse final de semana, que o Chaves criou a milícia dele, né? E eles compararam lá com a SS nazista e colocaram lá, que é o mesmo estilo da SS nazista. Então, quer dizer, eu acho que é um contraponto interessante a gente começar, né? Um holopensine mais agora, sério. uma coisa séria também é que quem chamou muita atenção para isso foi aquele professor, que é professor mesmo de sociologia, etc., tal, que fez aquela reportagem conosco sobre Foz, e que falou sobre a migração interna nossa aqui, né? O povo que está vindo para Foz, por exemplo, estuda o processo da sociologia, e é o problema da Cognópolis. Então, esse estudo, por exemplo, da Cognópolis, a turma da sociologia ainda não pegou ainda para valer, para estudar tudo que tem. Mas, por exemplo, essas reportagens todas, essas 5 grandes reportagens que fizeram aí conosco ultimamente, 2 delas tocam nesse assunto. Então é bom a gente expor do nosso lado o que está se passando, qual a intenção que a gente tem aqui. Agora, nós temos que fazer, quando tiver aí um dinheirinho mais acertadinho aí que a gente possa usar, vamos fazer o portal de entrada da Cognópolis. Isso aí, quanto mais, porque isso aí fixa a cabeça do povo. E outra coisa, não pode ficar igual a placa lá que caiu. Está escrito com sociologia, caiu lá. O vento derrubou. E aqui tem que fazer uma coisa mais sólida, de macho. A coisa com raízes. Senão o negócio não vai não. Agora, já é a 3ª vez nesses 15 anos que essa placa cai. Você sabe que quem fez e colocou a placa não fomos nós, né? Eu nunca fiquei sabendo que isso veio da prefeitura, já faz muitos anos, etc. Tal, colocaram lá. Agora, teve uma vez que ela caiu porque deram tiro nela, né? Você sabe, né? Aquele negócio da tiro. Tá danada a vida aí. Mas agora não, foi o vento. O vento foi de ontem para hoje, né? Não sei quanto foi. Então é preciso a gente fazer um portal daqueles de macho do Paraná. Tem vários portais assim. Em Florianópolis tem, parece no Rio Grande do Sul tem. Então é preciso fazer um grande. Não precisa de ser o Arco do Triunfo de Paris, mas uma coisa mais ou menos assim, de entrada, né, para dar um impacto no povo. Professor? Seria interessante. Aqui, Jarbas, no ar. O senhor sabe que há 1 hora atrás, mais ou menos, a gente estava em casa, a Gisele bota algumas tertúlias, a gente estava ouvindo a tertúlia do voluntariado, e aí vem o Paulo André, né, à frente, 1 hora atrás, o senhor começou a falar, eu falei, nossa, dá-lhe sincronicidade. Aí o Paulo André falava e o senhor respondia, olha o pórtico, até o senhor usou, né? Não, o tema é pórtico. E o senhor corrigiu. Pórtico. Aí, olha, mas o certo é pórtico, a gente vai fazer. Aí o senhor começou a falar agora, eu falei, nossa, eu ouvi a tertúlia há 1 hora atrás, aí, e o senhor falando nessa mesma batida, toada, olha, vamos escrever. Agora, nós temos que fazer isso já para começar a fixar, que isso vai ajudar a Foz. Você sabe, eles estão colocando lá o processo do CAE todo dia nos jornais agora, é a própria prefeitura da parte de turismo. A Secretaria de Turismo está lá. Nós somos agora um foco de turismo no processo oficialmente, institucionalizado o negócio. A gente tem que honrar isso aí. Fazer atrativo para ajudar o povo. E como o senhor disse, tem que ser um mega portal que o vento não dobre. Não, e uma coisa assim, sem muita brincadeirinha. Por exemplo, no livro lá do nosso amigo aí, sabe? Esse Bobato aí que escreveu agora, entende? Ele fala das coisas todas de turismo, os processos do Carimã, o problema lá do Hermínio Gatti,
o processo, porque gato preto e gato branco, sabe? Gato preto é a firma deles aí, de ônibus, que carrega as coisas. Por exemplo, o meu material que veio do Rio foi o gato preto que trouxe para cá. Entende? Essa firma aí. Esse que é o gato preto e gato branco. Agora, o que é que se passa? Ele fala lá sobre as coisas todas que já fizeram contra o turismo de Foz, o trabalho que tem. Então agora nós temos que expor isso, e do ponto de vista um pouco mais cultural, para sair desse folclore vulgar das coisas que eu chamo de idiotismo cultural. Ele tem que parar com isso e falar umas coisas sérias. O livro dele está cheio, revelando, porque ele é jornalista também, né? Está revelando as coisas todas que tem o Rogério. Qual o espaço físico, a localização física? Não, estamos estudando ali, mais ali aonde que é o discernimento, ali na entrada. Na entrada do discernimento. Agora, essa rodovia aí vai ser ampliada, você sabe. Então tem que fazer um porticão, Tá. sabe? Mas vai ter gato, cachorro, gente, não é só cão, porticão. Um negócio maior. Eu penso que tem que ser assim. Agora, tem muitos feitos no Brasil bem feitos, tem uns bonitos. A gente tem que estudar aquilo. Precisa fazer um orçamento, ver o tamanho, como é que é, onde é que é. O César já estava estudando isso aí. Eu não sei como é que estão encaminhados os projetos, os planos que tem. Esses planos, mas nós temos que colocar isso. Agora, depois, quando inaugurar, nós vamos lá tirar fotografia. Quando chegar uma pessoa, vamos tirar fotografia com ela. Junto. É porque é isso que eles fazem nas outras cidades. Aquilo fixa da história do processo da cidade, do bairro, da coisa toda. Até Curitiba tem pórtico, né? Você sabe, né? Tem um lá daqueles que tem aquela porção de hotéis, uma porção de coisa, né? Tem vários deles. Agora, Santa Catarina tem, Rio Grande do Sul tem. Tem um monte deles ali. E o senhor... Eu ia fazer um comentário. O senhor, na sequência, na resposta para o Paulo André, nessa tertúlia do Para Voluntariado, fala também, olha, daqui a 100 anos, quando você ressomar tal, a remembrance, a relembrança, eu estou imaginando agora o senhor falando do pórtico, a gente vai, se você passar aqui... Você vai chegar aí e vai ver o pórtico. Ele vai durar mais do que você. Você relembra? Valdo, na página 27, caracterologia, número 3. O hedonista. Hedonista, esse eu mexi com você, eu identifiquei, né? Eu sabia que ele ia falar, o Rosa, eu sabia que ele ia gritar. O apego ao prazer, eu identifiquei em algumas. Por exemplo, o fanatismo religioso, ele tem um apego fanático. Não, agora é bom a gente ver para a turma saber. Tem outras que eu estou em dúvida. Veja bem, são categorias básicas de personalidade ou consciências anticonscienciologistas. A terceira é hedonistas, os mini-dissidentes ideológicos, os fanáticos religiosos, os sectários e facciosos, os fazedores de média com a opinião pública, os populistas, os arrivistas, os eternos situacionistas, os antepassados de si mesmos, os misoneístas, os conservantistas dos bolsões anti-reciclagens, os portadores da Robex cronicificada. Tem uma parte... Vocês sabem que aqui, a revista e eterno situacionista é mais ou menos a mesma coisa. Então tem uma parte que eu identifiquei que existe apego ao prazer. Né? O mini-dissidente tem um apego, o fanático... Tem, que é correto. Mas agora, aqui no caso, os hedonistas que nós estamos chamando, é porque são fazedores de média com a opinião pública. É tipo Lula, né? Todos eles são lulistas. Na verdade, é um... quer fazer o populismo. É o processo da demagogia política. Porque em todos aí tem que ter um apego ao prazer. Então, pois é. Quem quiser estudar isso, é bom conversar com a Ami, que ela é especialista no assunto. Ela conhece tudo. Né? Por exemplo, os conservantistas dos bolsões anti-reciclagem. Eu não identifiquei onde está o prazer. A maioria dá para saber que tem prazer. Dá. Mas olha, você vê que há mesmo um capricho, né? O processo hedonista tem muito capricho, não tem? Você observa quantos tipos de capricho que não tem aqui. Nas entrelinhas, eu estou falando em caprichos. Agora, caprichos burros, de cuspir para cima, de perder tempo. Agora, aqui, caprichos inúteis. E todo aqui um apego ao prazer de uma forma bem negativa. Agora, o que eu quero é o seguinte, é ultrapassar isso aqui,
Dá uma ideia para as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que mexa com... Eu já falei isso, lá no Rio mesmo eu falava isso para algumas pessoas. Alguns até deram certo. Então, por exemplo, o intelectual, ele está trabalhando no Rio. Eu falo com ele assim, olha aqui, você quer escrever bem, com calma? Vai lá para a Cognos, em Foz. O ambiente lá é muito mais adequado que esse que você está. Valdo, eu tenho procurado todo lado, já fui até para Spa, não dá. Assim, não adianta, vai lá na Cognos. Lá a situação é diferente, por causa do processo do holopensene, vai te ajudar na cabeça. Teve gente que veio aqui, tem um deles, que é um dos nossos amigos, chegou e ficou no holociclo. Aí ele pirou, né? Começou a escrever artigos sobre o negócio. Não, só o holociclo já muda a cabeça da gente. Vocês lembram disso? O que aconteceu? Agora veja, teve mais gente que esteve aqui escrevendo, quietinho. Eu falei assim, ó, você não precisa chegar lá nem ir ao laboratório. Vai ao CEEC, por exemplo, vê se arranja uma época que você possa ficar no vilarejo, quietinho. E você vai escrever. Agora leva um laptop e começa a escrever a situação toda. Quando você estiver cansado, você sai, fica no meio das árvores. De noite você pode sair, porque lá sempre esfria, é melhor, é mais agradável. Teve gente que já tirou partido disso. É isso que eu desejaria mostrar da Cognópolis. Agora, nós falamos, pelo menos, a gente fala também para, vamos dizer, mexer, né? Na picuinha, mexer e dar um jeitinho para o povo também dar o conta. Dando conta, a gente pode explicar mais. Mas aí dá Você está entendendo? Isso é uma técnica o hedonismo. de Tales. O hedonismo me parece bem neutro. Tem, por exemplo, a pessoa escrever aqui na Cognópolis. Mas agora eu te digo. É um hedonismo positivo. Não, você agora, a sua condição de filósofo. Aqui, a palavra hedonista não está bem colocada? Ela está colocada, é que alguns eu queria identificar onde que está o prazer, mas 80% dá para identificar. Não, o problema é que não tem jeito de fugir disso, não. É processo de nuance. Tem umas Mas nuances. que a situação está aí, está. Agora, é muito importante ver esse processo hedonístico aí no caso. Agora, os outros você não precisa ver, né? Baratrosférico e materiológico está na cara. Por exemplo, a questão religiosa é um hedonismo, inclusive parece que o núcleo, uma das condições do hedonismo aí que surgiu, está na questão religiosa, que é o fanatismo, é um hedonismo negativo, lógico. É isso mesmo. Agora aqui, umas perguntas aqui. Fui demitida pelo meu chefe, que se dizia meu amigo, e me apresentava para as pessoas como se fosse sua irmã. Estou sentindo muita raiva dele, pois precisava de mais do emprego. Como tirar esse sentimento de dentro de mim? Devo falar tudo que estou sentindo e ser poliana? Pode me dar uma orientação? Olha, num caso desse, tudo acontece em favor da pessoa. Você precisa de uma crise de crescimento. Essa aconteceu, abençoa a crise. Agora, não pense mal dele, não. Abençoa ele, porque senão você vai fazer uma interprisão grupo kármica pior do que tudo que já aconteceu com você até agora. Então, a primeira coisa é o seguinte: não seja poliana, não. Esqueça a condição de poliana e esqueça a posição de carrasca. Esquece isso. Você vai pensar, para onde eu vou? É a nova etapa. Isso é um novo patamar. É a reciclagem, é a renovação. Isso é uma bênção. Já estava na hora de você mudar. Pensa nisso. A gente não deve virar pedra. Pensa nisso. Se agora com essa renovação, é a hora. Agora veja, foi bom acontecer e você descobriu quem é seu chefe a tempo. E se as coisas caminhassem mais, seria pior. Quanto mais demora, pior fica o tombo depois. Se aconteceu agora, foi uma bênção. Abreviou o processo. Vamos para a crise de crescimento de peito aberto. Vamos enfrentar isso. E abençoe o que passou. Como lidar com colegas de trabalho que fazem muitas brincadeiras e chacotas quanto à conscienciologia, demonstrando posturas anticonscienciologistas? É cosmoético deixar passar e não entrar no assunto? Não, a gente deixa passar quando são os cães que estão latindo na beira da estrada. Mas a gente enfrenta quando o povo tem lógica. Vocês estão falando com sinceridade, tem lógica, é bom argumentar, mostrar os fatos, chegar à para-realidade no nariz deles. Isso sempre vale a pena.
Agora, a primeira coisa, você olha para eles e pergunta, você tem alguma experiência parapsíquica? Você sabe o que é energia consciencial? Se não tem, começa por aí, você já liquida com eles. Porque uma pessoa para falar da gente aqui tem que ter vivência das coisas que nós falamos. Se não falou, qual autoridade moral que ela tem para falar? Nenhuma. O senhor poderia me explicar um pouco mais sobre o dia matemático? Vem cá, eu já mostrei aqui, né? Preciso ver onde é que está. Olha que já tem. É bom você ver lá o verbete inteiro do dia matemático. Agora, eu acho que não, se tirar aqui para mostrar de novo, eu mostrei aí anteontem, não é isso? Vamos ver em frente aí. Existe o dia matemático, a vida matemática toda, eu já trouxe os verbetes com calma, tem muito detalhe. Agora, ó, se esse nosso amigo, é preciso ver, lá nos 1000 verbetes que foi publicado, tem, não tem? No Dividir tem, não tem? Seria bom a gente falar com ele, meu amigo, no fim do mês vai sair agora um DVD, ou Dividir, com 1.300 verbetes. Tem esse mais alguns outros. Acho que lá tem vida matemática também. Seria bom ele ler, para ver toda a matemática da Rosa. Mas ver a panorâmica da matemática. Até. Agora, o turno mental somático é muito sério também nisso. Nos 1000 tem, pois é, a gente já falou. Ele pode pegar o Dividir dos 1000, que ele já pode fazer, dar uma consulta, né? Agora, quem é que está com o microfone? Tem alguém aí? Com ele na mão? Aqui na parafatologia, a última e penúltima linha, né? A reação patológica diante da pressão das ideias inatas. O mini dissidente, ele sempre tem uma reação às ideias inatas. Sempre alguma. Não, ele tem as ideias inatas no caso dele, porque aquilo vem da paragenética dele, das vidas anteriores. Ele defende aquilo que ele já conquistou. Ele está certo. Agora, quando ele chega aqui e vê ideias um pouco mais avançadas, ele às vezes não está preparado para a renovação, para a reciclagem. Ele então dá o contra na gente. Mas a hora que ele sai e fica com a ideia menor, ele é um mini dissidente. Entende? Por quê? Ele está estagnado dentro daquele processo. Se ele está estagnado, ele já está regredido. Ele está regredindo. Isso que é perguntar, que o mini dissidente ideológico é porque ele tem algum... Ele não é bem firme na questão do... Não, ele quase sempre defende um ismo. O curso intermissivo ele faz a defesa de algum ismo, que é uma doutrina, de algum modo. Nós não defendemos ismos, nós defendemos o princípio da descrença, que é a pessoa fazer pesquisa por ela, e não defender nenhuma teoria, nem hipótese, nem doutrina de ninguém. Mas defender a vivência que a pessoa teve. Mesmo tendo curso intermissivo, ele pode ter esse... Não, é isso que acontece, mas porque a pessoa, ela chegou lá, admitiu tudo. Aceitou a cláusula pétrea da Proex, etc. Tal. Chega aqui, ela arrepia caminho. Às vezes por causa de dinheiro, por causa de poder, devido ao processo animal, sexual, qualquer coisa nesse sentido. O desvio é aqui, no intrafísico. O desvio é aqui, porque lá se desviou, a pessoa está na baratosfera mesmo. Tretou, relou, ela escorregou, vai para a baratosfera. Que quase sempre, aqui ó, falando nisso, você sabe, até literalmente é um pouco certo. Porque quando a gente fala em comunex mais elevada, já se supõe que ela é um pouco superior em nível do que essas que são mais crosta a crosta. Tudo que está muito perto da Terra é mais inferior. Aquelas que estão um pouco mais elevadas. Por isso que eles falaram, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu. Nisso aí tem até uma certa razão. Mas lá, se não tiver o holopensene compatível, ele não consegue. Mas agora o pior da história não é isso não, Aline. O pior da história é a pessoa ter noção de mudar de dimensão. Porque às vezes pode ter uma comunidade que está bem baixa, mas a pessoa não consegue acessá-la.
É igual que acontece, por exemplo, na questão do OFIEX. Os assediadores querem entrar lá, mas nem sabem como, não tem entrada. Não há nem a poterva. Lembra daquele negócio da poterna? A poterna não existe. Como é que fica? Não há uma entrada que ele sabe como acessar. Não dá para entrar debaixo do pano igual circo. Então a situação é precária. Mas o problema é esse. Esse problema de estar um em cima do outro, isso tudo é secundário. A geopolítica da situação é secundária. Por quê? Porque o que interessa é o nível de qualificação do holopensene daquela comunidade. Pois então, uma pessoa que não tem um nível como ela nem consegue chegar, ela não chega. É igualzinho o que acontece, eu já falei aqui, nós já expomos isso aí, eu dei até curso sobre isso, que é o assediador de OFIEX, né? O assediador de OFIEX é justamente isso. Ele fica rondando, ele é da ronda. Quer saber como, mas não sabe como se infiltrar ali, não tem jeito. Agora, veja, vamos supor que o cara era assaltante. Desses assaltantes que compram uma casa junto da instituição e faz um túnel daquela casa por baixo para chegar no cofre da instituição que está ali, parede e meia com ele. Ele, às vezes, é um cara desse. Dessomou, foi para a paratosfera. Chegou lá e ele quer fazer um túnel, não tem jeito. Você entendeu? Lá não dá, isso não funciona. Então essas técnicas da máfia, eu já estou explicando para você notificar para os seus pares, né? Que não dá, tem que falar para a Cosa Nostra que isso não funciona. Na Itália não dá. Ele pode ter o código do cofre também, que ele não entra. Pois é. Mas, Rosa, o que você queria? Eu fiquei curiosa, como é que funciona o princípio da descrença no extrafísico? Porque lá a gente é o que... Como é que é? Como é que funciona? Como é que funciona o princípio da descrença no extrafísico? Sim. Porque lá a gente não é o que pensa. Como você faz hipótese... Mas lá você já é. O princípio da descrença, ele é íncito. Ele é íncito. Ele está lá. Entendeu? Está intrínseco no processo da personalidade. Pelo seguinte... Interlúdio, se você chega lá, não tem jeito de você esconder nada que você sente, a sua intenção, o que você quer, a vontade que você está expressando. Ela aparece exposta, explícita. Não tem jeito de esconder aquilo. Não dá para mascarar. Então, como é que fica? A glás nosso, transparência. Eu fiquei pensando, então não precisa. Agora, aqui não. Aqui tem jeito de mascarar as coisas, tem muita aparência. É o mundo da ilusão, Maya. Lá não. Acabou a ilusão. Então, se vocês querem ter ilusão, aproveitem enquanto vocês estão aqui. Vocês gostam de arte? Gostam de ficção? Aproveita, porque lá não tem ficção. A baratosfera não é ficção. Aqui, por exemplo, eles falam inferno, etc. Tudo isso é ficção, né? Lá não é, é real. Lá existe o infernão mesmo, que a pessoa mesmo criou. Mas, então, é o melexário. Lá, na o verdade, nome de infernão, de baratosfera, o nome que eu uso é melexário. Quer dizer, é melex. Mas o melexário, grandão. A gente sempre diz que lá é a parte da teoria que é a prática. Mas quando a gente está lá, nesse estágio, lá é só prática. Lógico. Não, lá é a prática braba. Porque não tem teoria. É o workshop definitivo. É para a gente aqui que vê lá como prática, né? Como teoria. É o workshop. É duro, mas é a realidade da coisa. Antes de fazer minha pergunta, eu queria só falar uma coisa com a Rosa. De repente, quando você está vivendo no interlúdio, qualquer outra comunidade, você ainda precisa experimentar outras comunidades, outras realidades extrafísicas que você pode estar imaginando. Né? Para nós aqui, ninguém precisa de experimentar mais. Não. Todo mundo já conhece. O negócio agora é ver de interlúdio para frente. Sim, mas eu acho que mas a maioria desses outros precisam sim. Não, de qualquer forma, acho isso que tem toda a razão. válido, né? Mesmo... Agora, vocês não, eu acho que vocês já estão alforriados. Já chegaram no 13 de maio. Agora, minha pergunta é sobre a sindromologia, que está na página 26, lá no quarto item de baixo para cima. O que é? Sindromologia. No finalzinho lá da página 26. Eu não sei que logia que ela está falando aqui. Sindromologia. Síndrome.
Da síndrome. A sindromologia. Isso. Ah, sei. Aí está falando lá. A síndrome da dispersão consciencial e a síndrome de Swedenborg. O que você quer? Qual que é a relação que foi pensada entre a síndrome da dispersão consciencial e o anticonscienciologista? A dispersão consciencial é aquela pessoa que é dispersa dentro daquilo que ela faz. As suas manifestações, ela perde muita energia, muito tempo, muita pensionização com aquilo, porque ela é dispersa, ela não fixa. O megafoco dela é inconstante, é instável. Então, esse megafoco instável não é megafoco, entende? Ele é um mini foco, que é instável. Então, ela brilha aqui, brilha ali, brilha lá, mas não fixa. Então, isso não funciona. Agora, veja, isso é dispersão consciencial. Agora, essas pessoas não. Essas que dão conta na gente, elas não têm, ao contrário. Elas estão fixadas, elas têm um megafoco. Só que tem, que é um megafoco anterior ao nosso. Você está entendendo? Ele é inferior em qualidade evolutiva à conscienciologia. Eu, por exemplo, eu chego e falo assim, olha, a conscienciologia não é mais uma ciência. É a ciência das ciências. Arranja uma ciência que seja superior ao seu estudo de você. O que é o mais importante que tem no código? É você, consciência. A ciência que estuda a consciência, acabou. O resto tudo é secundário. Todas as outras são de segunda classe. Mas agora, de primeira forma séria mesmo, é a conscienciologia, porque é o estudo geral, cosfisiológico de você, dentro do seu holo-soma, dentro da sua realidade evolutiva. Então, muda tudo. Então, a gente, quando eu falo, por exemplo, que é o que você está preocupada com isso, eu falo a ciência é conscienciologia, mas não é mais uma ciência. Eu também chamo, já tem muitos verbetes que eu já falei isso aí. É a ciência da ciência. Depois dessa, o que vem? Eu não sei. Entende o que é que eu quero dizer? Então, com isso, é lógico que forma a opção divina e dissidente. A pessoa vai contra a realidade do princípio da descrença. Por exemplo, qualquer um que você vai debater sobre o processo de ser mini dissidente ou não, fala com ele assim, você é capaz de levar o princípio da descrença para a sua empresa, para a sua instituição, para onde você trabalha? Que é uma das coisas mais bravas que nós temos aqui. Começa por aí. Você já dá uma marretada na cabeça da pessoa. Você, não, eu recuo, não dá. A maioria não dá. Eu chego lá embaixo para as pessoas novas, quando chego aqui, descerra a cortina e a pessoa vê o que é o princípio da descrença. Eu falo assim, você quer levar uma cópia dessa lá para o seu trabalho? Eu falo assim, não, lá não tem ambiente para isso. Isso é dentro da religião, é dentro da academia, da universidade, dentro dos amigos aí do Arlindário, quer dizer, os filósofos. Isso é por todo lado. Você não consegue colocar aquilo lá dentro. Por quê? Com o princípio da descrença é estabelecida a refutação. Agora, você por aí vê como é que a ciência materiológica ela é dogmática e ela é também preconceituosa, paradoxal ou, falando claro, contraditória. Por quê? Todo local que tem uma pesquisa devia ter um princípio da descrença. Não acredito em nada, nós estamos falando aqui pelo seguinte, uma pesquisa, ela é sempre temporária, ela é efêmera, ela é fugaz. Sempre depois daquela hipótese, daquela teoria, vai aparecer outra, sobre ela, superior. Então, tudo é temporário. A gente não pode estar admitindo tudo que acontece. Como é que fica? Você entendeu aí, então? A minha dissidência, então, mais séria, para a gente mostrar essa realidade, é através do princípio da descrença. Agora, para isso é bom a pessoa pensar, ela refletir o que a gente quer dizer com o princípio da descrença. Não acredite em nada nem em ninguém, nem no que você lê, nem no que você escuta. Nem por mim, nem por os outros, nem meus livros, nada disso. Nem a sua mãe, nem seu pai, nem seu médico, nem ninguém. Faça a experiência para você. Boboca daquele que fica tomando remédio sem estudar o remédio que está tomando. Não deve, mesmo que seja uma junta médica que receitou o remédio para ele, é bom saber o que ele está pondo debaixo da... Ele está engolindo aquilo. Você está pondo as coisas dentro de você. Agora, a mesma coisa, isso é remédio. Agora, existe outro remédio, que é a ideia.
Você não pode colocar as coisas dentro da sua cabeça, você não pensou. Então, o princípio da descrença, a melhor coisa que ele tem, não é a pessoa refutar a gente, não. É ela só admitir aquilo que ela já entendeu. Com isso, ela não perde tempo com a gente, nem a gente com ela. Então, o princípio da descrença, ele estabelece um limite, uma fronteira, antes dele e depois dele. Você entendeu isso? Acabado. Aqui no ar. Eu queria saber quando que vale a pena responder às críticas de um anticonscienciologista. Quais os critérios que você utiliza de uma maneira geral? Já me fiz essa pergunta aqui hoje. O caso todo é o seguinte, o critério mais sério, Alexandre, é o seguinte: se a pessoa é da sinologia, ou seja, ela é do canil, da margem da estrada, que a caravana está passando, e eles estão lá, au, sem parar, esse você deixa, porque é cachorro que está latindo. Então, por exemplo, jornalismo marrom, é cachorro que está latindo, a gente não dá ouvido para isso. Carta anônima, é cachorro que está latindo, a gente não dá ouvido para carta anônima. Blog de boboca, também a gente não vai perder tempo com isso. E-mail de doido, spam do doido, e outras coisas mais. Tudo, você não vai dar ouvido para isso. Agora, vamos supor que aparece uma pessoa que ela é sincera, você vê que ela quer trabalhar com a situação, com as ideias, e ela está arranjando argumentos que ela acha que é muito bom. Aí é bom a gente passar o rolo compressor em cima do argumento dela, refutar tudo do jeito que precisa, baseado em fatos, e falando na linguagem dessa pessoa. Então, toda pessoa que a gente vai responder deve falar na linguagem dela. Se é engenheiro, fala engenheirês. Se é médico, fala em medicinês. Se é psicólogo, em psicologias. E por aí vai. Jurídico, juridiquês. Tem que falar na linguagem deles para você entrar no cerne do assunto, que é o que eu procuro fazer. Quantos debates eu já tive, inclusive nessa estrutura, nesses 7 anos, com advogado aqui. Eu sou um rábula, eu sou da rabulística, mas contra fatos ninguém pode brigar. Se a gente arranja fatos, você não precisa de diploma. Eu, por exemplo, eu acho que esse processo de jornalista não precisa de diploma. Se quiser, tem. Se não precisar, não tem. Sempre é bom institucionalizar e fazer curso, a coisa toda. Mas eu acho isso tudo bom. A mesma coisa eu acho isso para a maioria das coisas. Não existe aquele cara que chega lá no tribunal e fala assim, não, eu não quero advogado, eu mesmo vou me defender. Ele tem autoridade para isso. Então, banana. O problema todo é de saber aquilo que você quer. O processo todo é de cognição. A cognição é uma coisa terrível. É o conhecimento da pessoa. Agora, veja, o princípio da descrença é justamente baseado nisso. O conhecimento que você vivenciou, teático. 99% de vivência, 1% de teoria. Então, uma outra coisa séria que eu acho também nisso é o processo da paciência. Hoje eu falei com uma pessoa lá embaixo sobre isso. Isso está lá nos meus dados, mas eu nunca passei isso. Os verbetes que tem aqui, ainda não falei nisso, não. Mas a minha tese é o seguinte, o meu argumento. Você teve algum fenômeno maior de parapsiquismo, que a gente chama de extrapolacionismo parapsíquico? Teve? Então, você tem que aumentar a sua paciência. Alguém informou alguma coisa que você não sabia? Você aumentou a sua cognição? Você tem que aumentar a sua paciência. E por aí, tudo que você ampliou, a primeira coisa que você tem que ampliar é a sua paciência. Agora, qual é essa paciência? A paciência de entender os outros. Porque quanto mais a pessoa for entender as nossas coisas, se ele não tiver paciência, vai ficar danado. A situação é precária. Porque não vai admitir mais ninguém. Daí a pouco, como é que fica? Então, quanto mais conhecimento, maior deve ser o nível pessoal de paciência da pessoa perante tudo, perante todos. Essa é que é a minha tese de muitos anos. Agora, ainda não passei isso para DB, ainda vou levar ainda. Professor, aqui. Ainda aproveitando o gancho aí com a cognição e a paciência, eu gostaria que o senhor visse na página 25, parafatologia, terceira linha, a difícil admissão da insuficiência do saber acumulado para a compreensão da própria consciência.
Sim, isso aí é o seguinte, por exemplo, é aquela pessoa, como eu já tive debate com um monte de gente, muita discussão, o psiquiatra, por exemplo, que está se aposentando, o outro que é professor da grande universidade, como aconteceu em New York, lá na Colômbia, no Rio, no Fundão, o outro lá daquelas outras universidades lá da Zona Norte, tudo isso, teve um outro lá da Praia do Botafogo, daquela universidade, tudo. Então a gente chega lá e ele fala assim, pois é, eu admito certas coisas que a gente pode ter uma quarta dimensão. Aí eu viro para ele e falo assim, ó, isso é uma perda de tempo danada. Você está falando em 1700, antes da Revolução Francesa. Não dá, tem que estudar mais as coisas. Outra coisa, tem outros que chegam para você e falam assim, eu admito que já exista um hiperespaço. Entende? Por aí vai. Assim, ó, isso é uma beleza, mas ainda não é a realidade. O processo todo não é admitir nada disso, não. O problema é você dominar suas energias, ter fenômenos parapsíquicos que você vai ver o que se passa. Você vem da sua procedência, de onde você veio antes de aparecer por aqui. Então, isso tudo coloca a pessoa numa condição muito difícil, que é a insuficiência do saber que ela tem acumulado para compreender o que a gente quer dizer sobre consciência. Se a pessoa ela começa a empombar muito, a achar ruim a situação, eu viro para ela e falo assim, o que você sabe de consciência? Por exemplo, o que você sabe dos seus veículos de manifestação? Você acha que você tem só esse corpo? Você acha que esse corpo só é que é você, o seu corpo? Esse corpo é você? Então, isso tudo a gente coloca a pessoa nos eixos dela. Eu já me chamaram na universidade só para discutir a quarta dimensão. Me dá uma pena, você está entendendo, de ver aquilo, com a situação toda. Então eles mostram todos aqueles autores que a gente conhece, os clássicos, que não tem outro jeito. E a pessoa parou por aí, ficou na quarta dimensão. Isso não resolve. Então a primeira coisa, quando eu chego lá, viro para ele e falo assim, o que é para vocês a quarta dimensão? Seria a quarta dimensão do Einstein, que é o tempo? O que seria? Não, não é isso, deve ter outra coisa. Então, seria o hiperespaço dos ufologistas? O que é que você acha que seja? E a consciência, a própria consciência perante a sua ignorância quanto a ela mesma? Não. Também, né? Ela só o ser encantoada por vai... você. Você tem que encantá-la. Ela não vai ter jeito de sair. Entendeu? Aí ela vai ver que ela está cuspindo para cima, nela mesma. Primeira coisa que você tem que perguntar é o seguinte, você não estudou você, que é a coisa mais séria. O que você está estudando? Tudo que você está estudando é peanuts. É secundário. Isso não interessa. Outra coisa, você vira para a pessoa e põe o dedo no nariz dela e fala assim, ó, você sabia que eu e você vamos morrer? Que esse corpo, ele desativa, vai embora? O que vai acontecer com você depois? Isso nunca te preocupou? Até os filósofos, que são os boboca perante a ciência, porque eles são a eminência para da ciência, eles não são cientistas. Até eles são preocupados com esse negócio de onde eu vim. Dom Covim, Dom Covô, Oncotô. Quer dizer, estão tudo no cotô. Como é que fica? Valdo, na página 25, fatologia, terceira linha, a postergação das crises de crescimento. A minha pergunta toda pessoa que posterga a sua crise de crescimento, é possível dizer que ela é um anticonscienciologista ou há um critério, uma medida para ela é afirmar anticonscienciologista contra si mesma. Se ela está postergando, sem ter uma razão séria, a hora que a gente usa a palavra postergar, já é de propósito, para mostrar que tem alguma coisa que não está muito correta. Senão eu ia falar assim, não, nós adiamos para a semana que vem o combate à crise de crescimento que apareceu. Isso é outra coisa, a pessoa já estabeleceu uma coordenada e uma linha de ataque. Agora, que postergando assim, não, um dia eu vou cuidar disso. Quer dizer, ela adiou sine die. Ela não quer saber quando, de que modo que é, ela não deu valor para aquilo. Crise de crescimento, a hora que você viu que ela existe, é uma coisa boa. Ela veio para ajudar, mas é muito mal entendida, coitado. Eu digo para vocês, nunca queira ser crise de crescimento de ninguém, não é uma boa posição. Com o papel que a gente exerce, não é o ideal.
Mas veja, vocês vão ser obrigados a ser crise de crescimento de muita gente. O que tem aí de homem e de mulher que vira duplista dos outros como crise de crescimento não está no gibi. A pessoa casou para acalmar tudo. Foi depois que ela casou que começam os problemas todos. Isso acontece nas melhores famílias, com os maiores anjos, tanto a Bela Adormecida como o Príncipe Encantado. Todos eles estão nela. É possível usar uma medida de tempo para designar o tanto de tempo que transcorreu para ela ter essa crise necessária de crescimento? Não, é bom sempre ela avaliar por que ela está chegando naquele momento, se de ver as vantagens disso. Uma crise de crescimento, às vezes, não pode chegar para a pessoa, ela não tem gabarito de enfrentar. Então ela vai continuar como anta, como ornitorrinco, como hiena, do jeito que ela está. Um dia ela vai ver o buraco que está lá e vai ver que tem um céu maior que aquele. Então a crise de crescimento é de expansão da autoconsciencialidade. A vida é baseada nisso. A evolução é assim. E o processo é cosmoético. Ninguém recebe uma crise de crescimento sem ter motivo. Sempre tem uma razão. Então é preciso a gente levar isso em consideração. Eu estou gostando de ouvir sua voz, porque você sumiu os tempos. Hoje ele materializou. Vocês viram quem está aí? Falou, é feriado. Em sindromologia, a síndrome de Swedenborg poderia fazer um paralelo entre essa síndrome e o verbete hoje? Sim, o problema é o seguinte: o Swedenborg era considerado o maior cientista da época, a pessoa mais lida, que conhecia mais as coisas. Era o sábio da ciência do Zeitgeist, quer dizer, o espírito do tempo. Naquela ocasião, ele era a maior cabeça, a maior mentalidade, um mastermind. Ele tinha inventado já as coisas, é o cara que já tinha mais lido tudo quanto era livro que era possível naquela ocasião. Até o Swedenborg era possível ler os livros maiores. Hoje não é mais possível ver isso. É muito difícil. Mas ele leu. Agora veja, na hora então que aparece uma consciência que está assentado lá numa poltrona, na hora que ele entrou em casa, ele pensou que fosse o J. Cristo, não viu o processo extrafísico. Como era filho e tinha um ambiente todo de bispo, com o povo todo que havia lá junto dele, tal, ministro, aquela coisa toda, ele caiu de quatro. Aquele negócio, quanto mais alta a árvore, mais bonito é o tom. Ele estava lá em cima, nos píncaros, entende? Caiu, acabou tudo aquilo que ele usava de lucidez, de racionalidade, de lógica, que ele aplicava para desenvolver a ciência dele, ele jogou fora e aceitou no escuro todos os processos de loucura de religião. Então, a emoção dele superou toda a racionalidade. Por isso que eu chamo de síndrome de Swedenborg. Ele não precisava disso. É tanto que ele, admitindo as coisas, saiu do corpo, viu aquelas coisas todas, mas ele não admitia a serialidade da vida humana. Quer dizer, ficou tudo dentro de um dogma. E outra coisa, na verdade, ele acabou caminhando para criar uma nova religião, que é a nova Jerusalém dele, a situação toda. Agora, o homem realmente era uma cabeça. E outra coisa, ele era um grande projetor. O diário espirituais dele, tá? Ele fala em ectoplasmia, sendo que esse nome ainda não existia. Ninguém conhecia aquilo. E ele mostra direitinho o ectoplasma funcionando, como é que foi. Isso tudo está no diário dele. Ele era um grande sensitivo, entende? Mas não soube segurar a racionalidade dele que ele usava na ciência para estudar o parapsiquismo. Caiu de quatro dentro do processo da religião. Então, de modo geral, eu estou fazendo um paralelo. O que é isso aqui? Que é justamente essa turma dos anticonscienciologistas. São todos eles swedenborgianos. Já foi dito em tertúlias anteriores que a obra desse diário espiritual foi um dos melhores registros dele, e que o grande problema dele foi partir para a religião. O que um pesquisador da conscienciologia e da projeciologia poderia fazer para não sucumbir a essa síndrome? É usar aquilo que ele não usou. Racionalidade. Pondere, tem a lógica naquilo que você pensar. Use os nexo-pensênios e não vai usar os pato-pensênios. Quer dizer, nexo tem a conexão lógica, racional, e não pato-pensênio. Quer dizer, não seja noso-pensênio,
pensando doentio, burro, entende? De retrogradação, de regressão, isso aqui não pode. Estou em uma crise de crescimento, mas tenho muita resistência em mudar minhas atitudes, mesmo sabendo que preciso mudar. Amigos meus estão tentando me auxiliar, mas estou me isolando cada vez mais. Sei que estou perdendo oportunidades evolutivas e tenho tendência a exaltar o que eu poderia ter construído, mas que não fiz. De onde posso conseguir a força necessária para melhorar minha forma de viver, já que sinto que preciso começar tudo do zero novamente? Olha, no seu caso está evidente o diagnóstico. Eu vou falar, não vou falar seu nome, mas eu vou falar o que é que está te atormentando. Esse aqui é clássico. É aquela instituição, aquela grande mansão que tem o quarto fechado. Só ele que tem a chave. Está na cara que ele está escondendo alguma coisa aqui que está chateando ele. Que tal você arranjar um confidente e abrir o jogo que você está escondendo? Outra coisa, vai ser pior se você falar que não está escondendo. Porque aí você está sepultando o segredo. Esse é o pior que tem. Se for isso, piorou mais ainda. Mas tem alguma coisa que você está colocando debaixo. Então temos que dar um jeito nisso. Você tem que expor, se abrir e não ficar se defendendo. E outra coisa, a maior prova que tem, você primeiro, você tem resistência, falou. Segunda, você está ficando cada vez mais, você mesmo está falando que está se isolando do povo. Você está com medo de descobrir o que é que você está escondendo. Escuta, você roubou os outros? Você matou alguém? Tem alguma autoculpa atrás desse processo? Quase sempre tem. Isso é batata, a maioria dos casos. Agora, não estou falando seu nome nem nada. Agora, veja na sua consciência se o meu diagnóstico está correto. É muito chato, mas eu preciso te falar umas coisas dessas para ajudar, porque senão é que tem um quiprocó atrás, tem, está na cara. A maioria desses casos são assim. Através da atividade que possuo, tenho aplicado treinamentos algumas vezes em Foz do Iguaçu e me deparei com uma turma de empreendedores do turismo e efetuei uma pergunta se conhecia o CAEC, o Instituto de Conscienciologia, e fui surpreendido com a informação que possuíam, que havia relação com religião ou seita, e para eles que residem em Foz do Iguaçu há algum tempo, era esse o conceito. Sim, mas olha, eles não falaram a realidade. O conceito popular nosso é que aqui baixa disco voador. Nós fazemos questão de dizer, eles abaixam entre os laboratórios que tem aqui. Agora veja, esse povo todo é gente que você está trabalhando que é primária, que não está sabendo de nada. São bitolados, ignorantes, emburrados, burrildos e burroides. Cuidado quando você voltar à Foz. Vê se arranja boas companhias, não fica com esse povo. Você tem que lembrar que Foz é trifront. Tem 3 fronteiras, tem gente aqui de todo tipo de pessoa. Outra coisa, é contrabandista, tem um monte. São mesmo do turismo ou são contrabandistas esses caras? Tem muita gente que olha a gente de lado aqui porque é da marginalidade, eles não gostam disso. Olha bem quem é esse povo que você teve contato. Qual seria a sugestão de esclarecer pessoas que distorcem algo que nem sequer foram checar se é fato ou boato? A primeira coisa é o seguinte, cai fora. Se você está arranjando essas companhias, você vai acreditar, vai admitir, você vai ter convicção com esse povo de alguma coisa? Como é que você vai confiar nesse povo? Penso que por serem do setor de turismo de Foz do Iguaçu, um bom trabalho de conscientização e alinhamento contribuiria para a recepção de interessados ou turistas. Já existe algum trabalho relacionado a isso? Não. A coisa não é bem assim, está tudo fora do esquadro que você está falando. Primeira coisa, os nomes estão escritos aí, Conscienciologia, não fomos nós que colocamos, foi o Departamento de Turismo de Foz do Iguaçu, espontaneamente, não fomos nós. Eles estão colocando as nossas coisas lá do CAE, que também é coisa daí, do turismo. Eles são conscientes do que nós estamos fazendo aqui. Outra coisa, e esse monte de gente, todas essas equipes e turmas que vêm aqui, de estudantes, que nós recebemos na holoteca, com as coisas todas, damos aula e tudo isso, esse povo sabe de tudo. Uma outra coisa, o livro agora do nosso amigo, Gato Preto e Gato Branco, ele é do turismo, ele é do jornalismo,
Ele é um dos chefões da situação de cultura de Foz. Ele conhece tudo a nosso respeito, esteve até aqui comigo, mandou até uma carta para mim, eu li aqui uma parte dela. Esse povo, será que essa turma é de Foz? Não parece. Então a turma do turismo de Foz conhece tudo aqui a nosso respeito, que é isso. Fico perplexo com a ignorância ou a incoerência de certos críticos da Conscienciologia em relação às suas técnicas, nomenclatura e neologística, mas estuda com afinco a teosofia, com sua complexa nomenclatura em sânscrito, e o ocultismo com todos os seus mapas cabalísticos, e a ritualística exaustiva. Isso demonstra uma clara disposição anticosmoética? Não. Demonstra Burhaldo, Burrildo e Burroide. Eles não sabem que... Tem pessoa que gosta do curso primário e não quer sair de lá. Tem outros que são analfabetos e não quer ser alfabetizado. Tudo isso eu já encontrei na vida. Precisar de ver, é uma pena que esse homem não vive mais. Mas era trazê-lo aqui, ele defendendo o analfabetismo dele. E não queria saber nada. Agora, ele não conseguia ler uma placa na rua. Eu falei assim, você é um estupro da humanidade. Que é uma pessoa que é totalmente diferente, né? Ele defendia essa condição dele. Agora, depois eu fui lá para ele assim, o seu diagnóstico é um só. Você é a pessoa mais teimosa que eu já encontrei na minha vida. Burra. Que a teimosia, gente, existe coisa mais burra do que a teimosia? Por isso que os burros são chamados de teimosos. Eles são teimosos porque são burros. Mas eles são até inteligentes. Mas uma inteligência burralda. Você está entendendo o que ele quer dizer, né? Professor. Agora, então, vamos pensar nessa condição. Essas pessoas, por exemplo, que estudam teosofia, o processo todo é porque às vezes tem interesse. É o problema da família, o povo que tem. A pessoa tem que examinar, né, o processo psicossomático dessa turma. Professor, esses dois temas, esses dois verbetes, né, o de hoje e o de ontem, nos levam a refletir sobre a necessidade do nosso comprometimento cada vez mais, né, com a tarefa do esclarecimento. A tarefa. E a gente sabe o quanto é importante nisso a educação. E agora foi aprovada uma lei, Educação para a Vida, que consiste em toda instituição escolar educativa do Brasil é obrigada agora a colocar uma semana em seu calendário letivo, a destinar uma semana só para a educação para a vida. Ou seja, as secretarias de educação... Eu já em 1960, eu já falava que os jovens entram na escola e não sabem, eles não ensinaram nada para eles viverem. Isso. Agora, eu acho que uma semana é pouco. Ah, sim. Eu acho que devia ter uma cadeira logo no início. Eu já falava isso em 1960 nas escolas. Realmente. E eu não consegui. Outra coisa, eu falei isso no Ministério na ocasião. Na época tinha aquele negócio da... tinha uma expressão que eles davam, as leis e bases da educação do Brasil, lembra? Diretrizes e bases da educação. Sim. Na época daquele nosso amigo, que tinha aquela senhora do Oxford, ela que dirigia o Ministério. Eu ia lá para levar as coisas dos educandados, das escolas todas. Eu falei isso lá. Ela virou para mim e falou assim, professor, ela me tratava como professor, porque eu era professora da escola, uma das fichas que mandava tinha meu nome. Professor, o senhor espera para as próximas gerações, porque essa que está aí não dá. Nós estamos lutando com as diretrizes e bases da educação para ver se melhora um pouco. Havia aquele nosso amigo aí que era o máximo, que fazia uma força danada com a situação, e era difícil de implantar isso. Quer dizer, hoje já melhorou. Agora veja, isso aí é 1950 e poucos. Então, já vão para 60 anos aparecer a semana. Daqui 40 anos vai ter um mês. Daqui 100 anos nós vamos ter a cadeira. Bom, de qualquer forma, existem... Já é uma coisa, eu fico feliz com isso. Existem muitas recomendações nas diretrizes? Escuta, foi baseado num processo desse que a nossa faculdade, logo que foi criada de medicina, eu trabalhava lá dentro. Eu que trouxe do Ministério do Rio, eu que fazia as viagens para levar para Uberaba. Levei os currículos de todas as séries da Faculdade de Medicina.
Agora, o que é que se passa? Dentre elas, eu cheguei para o diretor na ocasião, que era lá e gostava de processo de religião, e disse para ele, escuta, arranja um amigo seu para dar pelo menos 6 meses de filosofia para a turma de medicina. Que é para esse povo começar a pensar na vida. Médico precisava de saber. E essa turma toda passou no primeiro, segundo, terceiro, quer dizer, curso primário, secundário, superior, ninguém ensinou para eles a vida. Médico precisa de saber disso. Então, eu mesmo tive depois 6 meses de filosofia médica, que é baseado nisso aí, você está entendendo? No curso superior. Sim. Agora, isso o que você está falando é uma beleza, pelo menos já é uma abertura. Além disso, temos recomendações em todas as diretrizes curriculares para transdisciplinaridade, né? Trabalhar valores de vida também em quaisquer disciplinas e além das disciplinas. Mas o fato de se estabelecer uma semana agora, isso obriga as secretarias de educação a contratarem especialistas, profissionais que possam levar valores de vida nas instituições. A lei diz que as secretarias terão que nos contratar para isso. E eles são proibidos de trabalhar qualquer disciplina da grade curricular durante essa semana. A semana vai ser destinada só à educação para a vida. Então eu penso... Quer dizer que ela monopoliza o trabalho da escola. Mas eu penso, para essa semana da educação para a vida, nós, conscienciólogos, podemos estar preparando projetos e estar apresentando às secretarias de educação, isso do Brasil inteiro. Né? Vamos ver o que é uma oportunidade, pelo menos. Vale a pena. Tá. Uma outra questão, porque eu não consegui ontem espaço para falar, sobre consciência títere, eu achei o máximo, né, esse verbete, realmente a gente percebe muito isso, essa questão de consciências submissas à vontade de uma outra consciência. Você pensa bem o tanto de, vamos dizer, moldes e modelos que eu tive na minha vida para ver isso. Uma das coisas mais fáceis que tem é estudar consciência títere. É onde você encontra mais gente. Sim, a gente percebe isso na SOCI. É só ir numa caserna. A gente percebe isso todos os dias. Entendeu? E até mesmo aqui dentro, às vezes ainda. Mas esse tema, consciência títere, ele é seu. Eu acho que ele merece estar na neologia. Ah, sim, mas eu já não entrou. Não, mas em outros, eu já falei nisso. Isso aí não é a primeira vez que eu uso. Sim, mas então, podemos considerá-lo neologismo. É neologismo. Sim, porque é um neologismo. Ele é um neologismo por causa do processo, não é bem neologismo, porque muita gente já usa boneco, título, essa coisa toda. Mas o problema é devido ser consciência intrafísica títere, que é consciente. Completa. Sobre esse aspecto, ele é mais profundo. Né, fica mais completo, sim. Tá. Professor, aqui na letra A aqui em cima, no Fatologia, a penúltima linha, você fala aqui do círculo de relações sociais do conscienciólogo ou consciencióloga. Sim. Gostaria que o senhor falasse mais como é que o senhor vê isso, um perfil, um círculo adequado, né, do conscienciólogo, assim, envolvendo também o anticonscienciologista, né, no caso... Olha, o problema todo é o seguinte, nós estamos criando aqui o bairro Cognópolis, mas esse bairro não é fechado, ele é aberto. Isso aqui não é um gueto. Nós também não temos uma grei. O processo é aberto. Nós queremos acabar com as paredes, as portas e as janelas. Quer dizer, o negócio fica tudo devastado. Isso é que seria ideal. Mas, na vida que nós temos hoje, com a insegurança que tem, a gente tem que ter até concertina aí, esse negócio todo aí. Não tem outra saída. Agora, a partir disso, então, nós temos que escolher o nosso círculo de relações para não perder tempo com as chamadas relações sociais ociosas. Que é aquilo que eu sempre falei, por exemplo, no Rio de Janeiro, você vai para o botequim e passa lá, fim de semana, feriado, assim, todo dia você está lá tomando chopp e jogando conversa fora, não resolve nada.
Aquilo entra aqui, sai aqui, você espreme, não há substância de nada. Então, isso é que nós temos que ter em matéria de relações sociais. Se você tem relações com quem você está enriquecendo a pessoa, e a pessoa está sendo enriquecida com você, tudo bem. Agora, se não tem, não adianta. Por exemplo, você pode falar assim, não, mas é que eu tenho relação com afinidade com essa pessoa. Então, aí acabou. Você deu diagnóstico da sua patologia, quer dizer que você gosta daquilo. Então, cai fora. Aqui não tem lugar para você. Então, esse processo é muito sério, sociologicamente, de conviviologia, do ponto de vista político, entende? A parte social da coisa, profissional. Agora, por exemplo, eu sou favorável que as pessoas precisam tirar férias, que é bom frequentar um clube de lazer, alguma coisa, praticar o golfe, se for o caso, essa coisa toda, isso tudo é muito importante. Tem a hora para essas coisas. Então, do ponto de vista de ciclo de relações, isso é mais do que normal. Eu, por todo lado que eu fui, sempre eu tenho amigos que não são da Conscienciologia. Agora, aqui em Foz é mais difícil, porque eu estou dentro de um condomínio. E só trabalho com isso. Todo mundo que vem comigo só fala nisso. Então, aqui já é mais difícil. Mas, por todo lado, eu sempre tive gente, e inclusive fazendo assistência, que não tinha nada a ver com o nosso processo de Conscienciologia. Então, o problema nosso é a abertura. O abertismo consciencial faz parte básica para, vamos dizer, fazer todos os fundamentos do corpus das ideias da Conscienciologia. Entendeu? É preciso de haver a sociabilidade. Nós temos que trabalhar com isso. É uma segunda questão em relação a anticonscienciologista, quando vem críticas, né, vindo do grupo Karma, né? Que às vezes em mim, pelo aí menos... você tem que abençoar e ficar calado, a maioria, quando é do grupo Karma, porque esse você não pode mandar embora. Agora, então, o que acontece? Você escuta aquilo calado e dê exemplo calado, em silêncio. Através do seu exemplo, a pessoa não vai poder combater nada. Quantos casos nós temos aqui? Os últimos agora que aconteceram, que eu tive muitas participações, mandaram, explicando a situação, gente que apareceu aqui depois, é o seguinte: a hora que nós abrimos o online, tinha um monte de gente que combatia a Conscienciologia intramuros, quer dizer, domesticamente falando, dentro de casa. Então, por exemplo, o rapaz gostava da Conscienciologia, o pai metia o pau. Aí começou online, o filho começou a ver lá em casa o online e a coisa. Aí o pai de vez em quando passava. Um dia o pai resolveu sentar para ver o que é, para poder combater o negócio com o filho, para debater com ele. Tudo de cara assim, aberto. No fim, eu falei, não, até que o cara aí não é tanto assim. O careca lá até que fala alguma coisa que a gente é obrigado a aceitar. Tem coisa que não é tão assim ruim. Com o passar do tempo, ele ficou vendo online. Daí a pouco ele apareceu aqui. Agora, igual esse, tem vários casos de homem, mulher, etc., tudo quanto é tipo. Então, o problema todo é de ignorância. A pior coisa que tem, quando a pessoa combate a Conscienciologia, é você perguntar para ela: você vai falar de Conscienciologia? O que você já leu? Então, a primeira coisa que você deve fazer é isso. O que você já leu? Qual livro você já leu? Você escreveu alguma coisa no livro? Você consultou o livro? Você riscou o livro? Você criticou o livro? Você acabou com o livro? Se não, você está falando baseado em quê? Você já foi a alguma instituição conscienciocêntrica? Você participou de alguma coisa? Você viu a coisa lá por dentro? Então, por exemplo, não vá discutir com ninguém que seja só de conversa fiada. Isso não resolve. Se a pessoa não tem gabarito, é só, vai estudar e apareça. Cresça e apareça. Aí nós vamos debater. Agora, às vezes, é bom esnobar a pessoa assim. Dá uma banana para ela. Entendeu? Tem casos que às vezes é bom, porque a pessoa ela vem por cima sem saber nada. Então, veja, olha, eu não sei isso aí, não gosto disso aí, tem raiva de quem gosta desde já e não quer saber. Você sabe que tem gente assim, né? Esse você dá uma bela banana para ele, não vai perder tempo com esse povo. E essas coisas não existem. Isso acontece nas melhores famílias. Agora, existe também aquela outra pessoa que é de uma ignorância tal, que é aquele meu negócio de São Paulo. Que eu cheguei lá e estou vendo um negócio lá.
na livraria, e olhando assim de costas, vendo aquela coisa, conversando com a pessoa que está lá. Aí chega aquele rapaz ainda, uns 30 e poucos anos, chega para mim e bate na minha coisa assim: escuta, não perca tempo com esses livros, não. É bom você ler um livro que é Projeciologia, de um tal Valdo Vieira. É muito melhor, é besta grossura. Você fica vendo esses livrinhos pequenos, isso aí não vai resolver nada para você. Aí a pessoa que está comigo soltou aquela gargalhada, o rapaz sentiu aquele impacto. Falei assim: mas por que isso? Você sabe o nome dele, não? Aí ele vira para mim e fala assim: mas vem cá, mas você com aquele livro está perdendo tempo com esses dessa prateleira? Quer dizer, o cara não deixou por menos. Até no fim, ele estava defendendo o negócio. Não, Projeciologia, eu não posso perder. Você não pode perder tempo com isso. Aí eu virei para ele e falei: não, é porque eu estou fazendo. Isso aí é biblioteca, a gente sempre compra. Eu faço uma bibliografia, eu fico olhando o que tem. Eu olho as novas edições do livro, se saiu, se tem alguém que fez uma apreciação. Às vezes tem um novo prefácio, uma nova edição, uma nova editora, um novo idioma. Eu fico vendo quem é que fez a tradução. Ah, sei. Aí está certo. Entende? Isso tudo aconteceu, eu tinha testemunho, todo mundo viu lá o negócio, lá em São Paulo. Então, esse é o pior. Você está entendendo? Que é a ignorância do afoito. Ele sabe a coisa, admite o negócio, mas é afobadinho. O que você queria falar? Página 26, na legislogia, a segunda ali. A lei da atração entre os opostos, aproximando os anticonscienciologistas dos conscienciologistas. Você pode aprofundar esse tema? Olha, a lei da atração entre os opostos. O processo todo é o seguinte: é muito importante a turma que estuda aqui estudar também com aqueles da academia, da universidade, dentro de determinados assuntos. Por exemplo, quem vai estudar para a sociologia aqui conosco? É bom estudar a sociologia que estão falando hoje, para ver a atualização, as novas coisas que saíram, que a sociologia já quiseram até acabar com essa ciência. Então é bom saber o que é que tem, como é que é a situação, tal, a filosofia, os filósofos que entraram para tratar disso aí, como é que é. Não é só aquele Durkheim e outros mais, tem um monte de coisa nesse sentido. Estou dando um exemplo, né, dentro do processo do problema da sociologia. Então, o problema todo é a atração entre os opostos. A falar, mexer com isso. Por exemplo, médico. O médico chegar e falar assim: vem cá, você já pensou na hipótese de, antes da genética, ter uma genética anterior, que a pessoa teve outros corpos com a mesma genética e que aquilo influi nessa? Por quê? É uma genética de 1000 corpos sobre a genética de um corpo. Já pensou isso? Isso aí, às vezes, embanana a pessoa, mexe com a opção de coisa, faz ela pensar. Em matéria de medicina, então, tem um monte de coisa para nós estudar. Por exemplo, macrosoma. Como é que fica isso? Tem muita gente que é médico e está aí, que veio para a conscienciologia a hora que viu esses princípios que não tem dentro da medicina. Eles procuraram e viram que tinha algum fator que merecia a pesquisa. Tem muita gente interessada em paragenética a partir disso. Agora veja, é de uma lógica terrível. E tanta gente que defende a reencarnação, eles nunca chegaram para estudar o processo da paragenética. Porque não faz pesquisa, tudo é religião, besteirada, tudo é dogma. Já está tudo ali sagrado, arrumado, definitivo. É uma certeza absoluta, para sempre. Então, uma droga, né? A dogmática total. Agora, na verdade, dependendo do abordagem que se faça, nesse caso que você colocou, pode ser oposição, né? Mas também pode ser uma continuação, né? Quer dizer, não, a parapsicologia, por exemplo, caminha para uma continuação. Se vocês se entrosarem nessa vida, você vai entrosar noutra. Porque você comentou, mais embaixo, você comentou da sociologia para a sociologia, por exemplo, a sociologia. Todo mundo que não admite essa realidade, eles vão dessomar. Vão quebrar a cara. A Melex existe para isso. O Melexar está lá esperando. Quem quiser, a porta é totalmente aberta. O pior é eu te disse, é esse. Pois é, o pior aí é eu te disse. Isso é o pior.
E o pior da história não é isso, é que para mim eles vêm, eles dessomam, daí a pouco está lá reclamando de mim. Mas Val, por que você não insistiu comigo? Você não foi tão claro. Eu falei para você, até mais um ano de vida, como é que era, você não quis ligar, o problema é seu. A vida passa rápido, é muito mais rápido do que a gente pensa. Gente, o tempo aqui, o tempo urge, as coisas caminham, ele é muito, se desfaz, é fugaz. Agora, Valdo, aqui na mesma página lá em cima, tecnologia. Sim. As técnicas da argumentação cosmoética. Você poderia falar um pouco mais? Esse aí eu não preciso falar para você, você já leu aqueles livros todos, que você tem uma biblioteca sobre argumentação. Mas é que sempre dá um approach. Sei, mas agora o problema todo aqui é o seguinte. Na argumentação cosmoética, o que eu gosto de usar são esses princípios básicos que nós estamos falando aqui. Princípio da descrença, o processo da cosmoética, o processo do parapsiquismo pessoal, o autoparapsiquismo, que eu considero uma das coisas mais sérias que tem. A maioria das pessoas são dependentes de parapsiquismo indireto. Elas gostam do heteroparapsiquismo, mas não o parapsiquismo dela. Então isso a gente precisa julgar na cara da pessoa, que ela está tirando o corpo fora. É igualzinho esse nosso amigo que está tirando o corpo fora porque tem alguma coisa escondida. Pode ser que o caso dele seja alguma coisa até nisso. Ninguém sabe. Ele que tem que ver lá. Eu já atirei a situação para ele ir para a sua consciência. Quer dizer, aquele núcleo da consciência, o alter ego dele na consciência. Então isso aí é sério em matéria de técnica, a gente pode usar. Entende? Agora, no caso de vocês estão caminhando para o caminho certo, na Apex. A hora que você faz aquelas listas, entende? O processo do proexograma maior, mais amplo, esse é o caminho. É preciso fazer numeração dessas coisas mesmo. Esse é o caminho. Ô Valdo, aqui ó, eu queria voltar ontem no títere. Isso. Você colocou lá em fatologia as técnicas da antimanipulação consciencial. Você pode citar para a gente como é que é isso aí? Olha, manipulação dos outros é a coisa mais fácil que tem. Agora, fazer a contra-manipulação e contra as pessoas já precisa de um assunto e de um estudo, de uma pesquisa maior. Agora, o que se passa? O títere é um fruto de manipulação daquele que é o mestre. Você está entendendo? Da ventriloquia. É ele que comanda o cara. Então, veja, é o boneco. Então, é necessário que a gente veja o nível de manipulação das pessoas, examina, não, esse aqui foi manipulado por causa disso, disso, disso. E você, na hora justa, falando com as palavras certas, no lugar certo, você abre o jogo para a pessoa, põe ela no lugar. Olha, você sofreu uma lavagem cerebral por causa disso, 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 te manipular, fizeram por causa disso, disso, disso. Você reconhece? A primeira pergunta séria é essa. Você reconhece a sua patologia? Quer dizer, você reconhece que você é um escravo ideológico disso? Isso só já ajuda demais o processo da manipulação. Toda manipulação tem lavagem cerebral. Lembra disso. E depois do reconhecimento, a pessoa já está consciente desse problema, está percebendo isso com uma certa clareza. Mas aí ela precisa... Não, e agora é preciso fazer uma reciclagem. Isso aí ela precisa de assistência. Você tem que fazer o follow-up, tem que seguir. Tem que acolher, instruir ou dar orientação daquilo se ela quiser e depois você encaminhá-la, ajudá-la a seguir. Isso é inevitável, não tem jeito. Agora, ó, manipulação é o que eu estava falando, lembre-se bem, manipulação sempre tem alguma coisa muito séria na base da vida da pessoa. E outra coisa, a maioria dos manipulados sabe que foram manipulados e continua manipulado porque ele fica covarde, ele não quer enfrentar aquilo, entende? E outras coisas, existem certas lavagens cerebrais que a pessoa passou pela lavagem cerebral e não admite que passou, porque aquilo fere o orgulho dela. Isso tudo a gente tem que ver. Então, na contra-manipulação, essas coisas têm que ficar esclarecidas logo de cara, para a gente ver o caminho que nós estamos andando. Por exemplo, no caso, a pessoa foi manipulada
sei lá, através de religião, através de alguma doutrina política, daí que religião, qualquer coisa de religião, você fala aquilo da religião que não presta. Agora, se ela é específica de uma religião, é melhor, que aí você vai ver todos os defeitos daquela religião específica e liquida com o assunto. Toda religião tem mais furo do que qualquer outra linha de conhecimento humano. É onde tem mais furo é religião. E onde então, mais é mais fácil que tem é liquidar com a religião. E onde mais a gente encontra outras fontes de manipulação que não seja só doutrina religiosa? Não, primeiro é a religião, é a maior que tem, por isso que os políticos usam os processos. Os nazistas usaram, entende, os problemas das torturas, do Torquemada, etc. Tal, tudo eles aprenderam isso lá com o processo da igreja. Agora, segundo lugar, são os políticos. Eles manipulam tudo. Atualmente a gente vê que um dos lugares de maior manipulação que tem são as escolas, desde a escola primária até a pós-graduação de doutorado. Está tudo sob manipulação de uma maneira absurda. Por isso que eu achei muito bacana o que a Lourdes falou, que isso aí vai criar problema para eles. Eu garanto para você que vai ter escola que vai criar problema, vai empombar, vai criar caso, porque vai mexer. Porque isso aí, até um certo ponto, é o princípio da descrença. Já está começando, assim, ó, levantar uma ponta do véu para ver. Entende? Isso é uma das melhores informações que tem. Eu vi um negócio desse no jornal, mas não tinha nada marcado que já ia fazer, não. Eles estavam elaborando o processo. Você agora está falando como se o negócio já tivesse já lançado oficialmente, não é isso? Aprovada. Agora veja, isso aí a gente tem que bater palma para o Lula, que está permitindo uma coisa dela. Com todo isso aí, ele com todo o analfabetismo dele, permitiu uma coisa dessa, você pode ser. É a primeira que eu estou vendo em matéria de educação dele. Sabe? Isso é o máximo. Ele já falou, né, que ele agora não fala mais menos. Ele já falou esses dias aí, recentemente. Agora, gente, professor, eu já não sou mais convidada pelas festas do grupo familiar. Isso é um indicador positivo ou negativo? Não me faz falta, sinto bem longe, mas não sei se é positivo ou negativo para a minha evolução. Olha, o problema todo é o seguinte, se a sua turma é fanática, você está ganhando de cair fora. Agora, se eles são apenas ignorantões, mas não chega a um nível de fanatismo supersticioso, é bom você se achegar, né? Porque afinal de contas, é turma, é grupo familiar. Né? Cedo ou tarde eles vão procurar você. Como lidar e driblar as crises muito difíceis quando a gente se vê em perspectiva nenhuma de solucionar as coisas mais sérias, quando chega o limite e o desespero? Você aí abençoa, joga energia e siga o seu caminho. Os cães ladram e a caravana passa. Agora há pouco o senhor falou sobre crise de crescimento. Que tal crise da meia-idade? Existe? Essa crise da meia-idade existe, principalmente para a mulher, da menopausa. Essa da andropausa, os psicólogos arranjam isso para ganhar dinheiro. A maioria não tem nada desse troço. Agora, é lógico que toda idade cria crise. Tem crise dos 10 anos, dos 20 anos, dos 30 anos, dos 40 anos, dos 50 anos, dos 60 anos, dos 70, dos 80, dos 90, dos 100 anos. Essas últimas são as piores crises. Quer dizer, depois que dos 60, 65, que é a terceira idade, as crises são maiores. Todo mundo passa por crise, mas veja, de crescimento. Quem trabalhou as primeiras crises só ganha nas últimas. Já estou falando. Então veja, a melhor fase da sua vida é depois dos 60. A pior fase é a infância. Valdo, tem a crise dos 36 anos também, né? A Não, crise dos 36 anos, que é tem a fase crise dos executiva. 36 anos, que é do $1 milhão. A A fase pessoa executiva conseguiu, da não. ProEx. Tem a crise dos 28 anos, que é o que eu crio também aqui, que eu falo que é a maturidade, né, biológica do corpo. 28, 36, tá entendendo? Isso tudo faz parte do serviço. Em princípio, linha 2, o dissabor em relação ao princípio da inseparabilidade grupo kármica e citador de resolução de conflitos entre desafetos. Gostaria de entender mais sobre o escrito. Qual a relação com os fatos recorrentes em nossa vida? Qual a melhor forma de resolver com discernimento as interpretações existentes? A melhor forma é fazer a recomposição. Vai lá, abençoa todo mundo, ajuda todo mundo, faz a interassistencialidade. Com isso,
você pode ajudar os outros. É uma saída, não tem outro jeito. Eu não vejo outra saída até o momento. A conscienciologia não tem mais nada para dar, além da cosmoética para você. Agora, é bom você fazer o código pessoal de cosmoética. E depois, você começa a estudar o código grupal de cosmoética, para você aplicar o seu código pessoal dentro do grupo. É uma saída. O senhor falou há pouco sobre a pessoa ter o quarto escuro, e isso impede ela de superar o problema. Nesses casos, não é possível a pessoa fazer uma recim profunda, superar o problema e não precisar abrir o jogo para ninguém? Não. Sem abrir o jogo, não tem jeito. Que besteira. Há muito tempo que eu não tenho uma pergunta tão burra como essa. Faz mais ou menos uns 10 meses que eu não tenho uma pergunta tão burra igual essa, porque ela é contraditória. Eu vou ler tudo de novo, pode? Tá certo? O senhor falou há pouco sobre a pessoa ter o quarto escuro e isso impede ela de superar o problema. Nesses casos, não é possível a pessoa fazer uma recim profunda, superar o problema e não precisar abrir o jogo para ninguém? Não existe isso. Como é que a pessoa vai fazer uma recim profunda dentro dela, sem aquilo ser acusado pelos outros? Todo mundo vai ver se ela mudou ou não. Ela tem que explicar a causa daquilo. Outra coisa, ela não vai fazer nunca uma recim. Raciocina comigo, companheiro. Nunca. Desse jeito. Por quê? Ela não tem transparência. Ela está escondendo alguma coisa. Olha, quantas vezes eu já falei aqui que nós estamos vivendo a época da transparência. Não adianta querer esconder as coisas. Tudo vem a furo. E outra coisa, tudo vem a público. Todo mundo fica sabendo de tudo. Besteira daquele. Uma pessoa que vem falar para mim, ó, eu vou falar para você, isso aqui é segredo que ninguém pode falar. Então não fale. Pelo seguinte, tem câmera de televisão, tem internet, tem blog, tem anonimato de tudo quanto é jeito, o povo escreve sem colocar nome, tem tudo. Eu recebo tudo que vocês pensarem, internet, como é que fica? Eu sei de cada coisa, se eu fosse falar aqui, ó, muita gente não ia dormir essa noite. E que não tem nada a ver com vocês. Mas só de pensar nos detalhes do processo. Tem um desses que eu falei agora, que o negócio tornou público, que é o homem supositório bomba. Quer dizer, tem coisas assim, do arco da velha, você está entendendo? E da tia Benta lá, entendeu? Das coisas todas antigas, terríveis. Então, eu acho que agora o nosso amigo aqui vai entender que isso que ele falou é totalmente irracional, não é lógico. Vocês estão entendendo, né, o que eu disse? Por isso que eu estou falando. Dessas perguntas últimas que já apareceram nesses últimos 10 meses, essa aqui é a pior dela. Ele não raciocinou antes disso. Escuta, eu vou te pedir uma coisa. Pensa antes de escrever a próxima, tá certo? Mas pode escrever tudo que você quiser. Agora, você vai eu vou responder desse jeito. Se vier mais batatada, eu vou falar na lata. O nosso negócio aqui é impacto terapia, soco na cara e fratura exposta. Eu não falo quem é, ninguém pode reclamar nada. Eu conto o milagre da pessoa. Isso aí é um milagre. Depois de 10 meses aconteceu um milagre. Mas não estou falando qual foi o santo. Na fatologia, o senhor comenta a visão materialista da vida. Sendo assim, o anticonscienciologista seria a consciência acomodada há milênios nesse tipo de condição materialista, ou também um religioso sectário, ou ambos? Qual a gênese desse tipo de antagonismo? Olha, é por aí. Você está no lugar certo para falar a situação. A situação quase sempre, ou a maioria dos casos, é de base religiosa. Segundo, a maioria é de base, vamos dizer, afetiva, dentro, por exemplo, assim, daquilo que nós estamos falando, do hedonismo, do epicurismo e outras coisas mais dentro da filosofia. É o que acontece mais. Agora, a terceira condição séria é devido ao problema político. A pessoa que tem uma paixão política mais séria, mais brava, isso aí também, é a terceira que tem. Aqui, ó, uma coisa que é um neologismo, já que você está aqui, você falou lá do título, o povo todo que está escrevendo aqui está colocando a palavra anticonscienciologista desse tamanho, né? Com letra grande, aqui, ó. Você vê que é o processo neologismo, como é que funciona, né? Aqui tem várias hoje, ó. Essa aqui já é a 15ª pergunta, já apareceram as 4 desse tipo.
Agora, que outro? Quando familiares cristãos e espíritas pressionam, dizendo que estamos sendo desencaminhados para acompanhar as tertúlias e simpatizar com as suas ideias, como nos colocar, então, sem chocados nem magoados e continuar assistindo sem ser na clandestinidade, escondido? A primeira coisa é a seguinte: a televisão que você vê, é televisão ou é computador? É computador que você vê? É seu computador? É. Se é seu, ninguém pode reclamar nada. Agora, se é um aparelho que eles estão querendo ver outras coisas, um programa ou qualquer coisa, arranja para eles. Aí você libera, porque democracias têm que respeitar a sua democracia. Não precisa ser escondido. A democracia é bom que seja tudo transparente, na graça nossa. Mas nós não podemos estar tirando a oportunidade. Às vezes, nessa hora, qual é o programa bom que tem, que o povo gosta aí? Tem algum maior? Hein? Não, jornal, esse eu sei que tem, mas não é isso. Deve ter algum programa. Às vezes a pessoa é apaixonada por um programa, vídeo show, não, mas esse é colega. Show por show a gente está dando aqui. Isso aí não precisa. Eu estou falando se tem alguma coisa, por exemplo, lugar de piada, pegadinha do Faustão, alguma coisa nesse sentido. Que às vezes os apaixonados são dessas bobaginhas, né? A gente nunca sabe. O conscienciologista seria estudioso, pesquisador da conscienciologia, que ainda não é escritor, autor da própria teática, e o conscienciólogo seria o estudioso, pesquisador, autor do livro obra-prima da própria teática de experimentação conscienciológica. Portanto, o pesquisador, autor, passa de conscienciologista para conscienciólogo. Agora, isso é para homem e para mulher, que a pessoa aqui colocou O e A, para mostrar tudo aqui. Está falando tanto para homem quanto para mulher, tá certo? Existe diferença entre anticonscienciologista e anticonscienciólogo? Sim, até um certo ponto você pode falar que existe uma diferença. O anticonscienciologista, ele é contra a conscienciologia de modo geral. O anticonscienciólogo é contra, por exemplo, o Arlindo, o Loche, que é contra o conscienciólogo que está aí. Tudo isso é possível. Em matéria de termo, sério, ninguém pode falar que não. Tá certo? Mas agora, o problema todo é o seguinte: não vamos incomodar com isso, não. A conscienciologia não veio para dar cascudo na cabeça de ninguém. Mas, se a pessoa pergunta as coisas, é bom a gente falar a verdade na cara. A conscienciologia não está aqui para sonegar informação, ou para ficar no meio certo, ou na meia verdade, ou qualquer coisa. Para falar, graças a nós, com transparência e explicitação. É isso que nós temos que colocar na cabeça, que é o mais sério que tem. Professor. Sim. Aqui não há. O anticonscienciologista seria o público-alvo do terceiro tempo dos cursos intermissivos? Olha, o anticonscienciologista está perguntando, a gente não deve se preocupar com ele, não. Nós devemos preocupar mais com quem chega com interesse na conscienciologia, porque nós somos uma micro-minoria, a gente não pode estar perdendo tempo com os cães que ladram na beira da estrada. Quando a pessoa quer, ela entra na pista principal, vem conversar com a gente, pergunta, indaga, critica, junto, direto. Agora lá fora não interessa. A maioria dos antes, eles não chegam aqui, eles atiram a pé da distância, dá estilingada, tem que ser bobagem, é deixar para lá. Então o problema nosso é ver quem é que se interessa por conscienciologia e ajudar. Se a pessoa quer pedir informação, vamos dar informação. Agora, nunca tentar convencer ninguém, lembra disso, nada de persuadir, é informar. E o mais é deixar passar, a vida é assim. Valdo? Eu estava pensando aqui em um viés do ponto de vista da interassistência. Você estava falando há pouco, mais no início da tertúlia, Valdo, sobre o processo da paciência, né? E aí eu estava pensando que, de um certo ponto de vista, todos nós já fomos anticonscienciologistas em algum momento, né? E pela lei talvez da inseparabilidade grupo kármica, a gente está sempre na condição de retorno, de encontrar esses ex-companheiros. Tem a lei do retorno. E essa lei do retorno conosco vem através dos assediadores do passado. Isso. E aí a paciência da gente muitas vezes é testada, se dá para falar assim, mas muito mais no sentido da compreensão do fraternismo daquilo que nós já fomos.
ontem. E como é que hoje a gente consegue... Por isso que eu falo, precisa ter paciência. E eu estava até conversando com o Celso sobre isso, né? Porque esse mês eu ainda estava falando com ele, eu falei, eu ainda vou ter que agradecer e tenho que agradecer muita coisa, principalmente em relação Agora, você sabe quem é que adquire mais paciência dentro da CCCI, etc., tal, da Conscienciologia? Você sabe, tem uma ideia? Não. Os tenepsistas. O tenepsista veterano, com o tempo, ele tem mais paciência, porque ele vai ver tanto drama, requisitando a ele, querendo a assistência dele, que ele começa a ter paciência. Ele raciocina mais, ele respeita muito mais as outras pessoas. A TENEPS tem uma série de efeitos positivos que a gente quase não fala aqui. Mas que a gente precisa levantar isso. Então a TENEPS é o máximo, ajuda demais, entendeu? Porque senão cria, porque muitas vezes na fala aqui da tertúlia, o negócio que me incomodou é que muitas vezes cria a coisa do conscienciologista e do anticonscienciologista, como se tivesse um separatismo. E na verdade é o processo da assistência. Eu acho que a gente não pode ter a separação. A pessoa chega aqui, no início ela é 90% anticonscienciologista e 10% conscienciologista. Quando ela se torna veterana, ela inverte isso. Ela fica 90% conscienciologista e 10% ainda tem uma tisna de passado, de assédio, de anticosmoético. Entendeu? A vida séria mesmo é essa. Porque ninguém é serenão. Um percentualzinho assim de tisna, de mancha, tem que ter, uma pintinha, tem que ter. Né? Você sabe, na Belle Époque, uma pinta no rosto era charme. Né? Mas era só para trazer isso para a gente... Não, está certinho, você está certo. Agora, pense bem na questão da TENEPS. Vamos dar força para a TENEPS nesse assunto. Uma coisa eu queria perguntar para vocês. Quem é que vai mandar o material da Adriana? Você sabe? É você? Hein? Ó, esse aqui é o dela de hoje. Ela falou para eu entregar sempre aqui, não é isso? Está certo? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 113 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 12 votos online. Teremos o recado do Ivo Valente, pelo Dia de Ação em Saúde, Lost, curso heterocrítico e prova da Apex, Leimara pela Conscius e Viviane pela Sinvex. A eleição de hoje definirá o verbete de amanhã, terça, e o de quarta. Então temos 2 verbetes: besteirol e bestialidade. Pessoal, dando alguns números do Dia de Ação em Saúde Consciencial que está ocorrendo hoje no campus da OEC. Já foram feitos 20 atendimentos consciencioterápicos, sendo 14 atendimentos da grafoconsciencioterapia e 6 atendimentos em grupo. Já foram feitos 29 atendimentos na área de saúde, 24 atendimentos em áreas diversas, tipo informática, estética, finanças e direito. Tá? No total já tivemos 97 atendimentos nesse Dia de Ação em Saúde Consciencial. Agora à tarde, nós vamos ter inclusive atendimentos na área da veterinária. A veterinária Jamile vai estar lá atendendo aí os cachorros e gatos para quem quiser levar lá no campus OIC. Nós vamos ter com o médico Eduardo Martins eletrocardiograma e também o peeling, o famoso peeling facial que a doutora Roberta Ferreira está fazendo lá também lá na OIC. Essas atividades estão sendo feitas no auditório e também na parte clínica da OIC. Ok? Então fica o convite para todos vocês agora à tarde, quem tiver interesse, pelo menos dá uma passada lá e ver como é que a OIC está realizando essas atividades. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de passar 2 convites para vocês. O primeiro é em relação ao curso Heterocrítica de Obra Útil. Nós vamos ter especial sobre democracia pura. Esse é um tema que o professor Valdo tem discutido bastante aqui na tertúlia e a proposta da gente poder refletir um pouco mais sobre esse assunto e ver a possibilidade de aplicação disso dentro da Cognópolis como um todo. Nós vamos ter aqui a presença do autor
desse livro, que é a Democracia Pura, que é o professor J. Vasconcelos. O curso ocorrerá aqui no CAEC, no auditório da Holoteca, nos dias 31 de outubro, ou seja, desse mês, e no dia 1º de novembro, no final então do mês, início do mês que vem. Então, vale a pena aí o convite para todos participarem. E o segundo convite é a prova da Proexologia, organizado pela Apex, que ocorrerá esse mês também, no dia 25, agora próximo. Então, 25 de outubro, todos estão convidados. A prova é baseada nos verbetes da enciclopédia, com os temas relacionados à Proexologia. Já é também uma preparação para a prova geral da Proexologia. Então, todos estão convidados. A prova estará sendo realizada, então, no dia 25, agora desse mês, aqui em Foz do Iguaçu, em São Paulo e em Porto Alegre, simultaneamente. Então, todos os voluntários, alunos de todas as ICs estão convidados a participar. É só entrar em contato conosco, tá ok? Obrigado. Pessoal, hoje nós estamos aqui em nome da Conscius apenas para agradecer o espaço de divulgação nas tertúlias, porque devido a esse espaço e também assim o interesse de todos, nós estamos com as 2 turmas lotadas, tivemos que abrir mais 4 vagas em cada uma e agora por 6 meses estamos trabalhando no aprofundamento conscienciométrico. Muito obrigada a todos. Olá, nós queremos convidar todos a participarem da Semana da Invex, que vai acontecer em 2010, em janeiro de 2010, de 16 a 21. Nesse evento, é uma semana discutindo temas da Invexologia. Nós temos o 8º Congresso Internacional da Inversão Existencial, temos um curso em parceria com a Apex, que é o curso de identificação das diretrizes da Proexis, e o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial. Maiores informações é só enviar um e-mail para cursos@acinvex.org. Obrigada. Para amanhã foi eleito verbete besteirol com 15 votos. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã.